Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar o componente de ciências com vocês. Então, na aula passada, em um dado momento, a gente falou sobre uma observação, né? Sobre uma visita exploratória. Então vejam só, vou explicar aqui para vocês. Vamos voltar lá na nossa página do livro, que é na página 141, pessoal, de olho no local. Estão vendo lá? Pedia para vocês fazerem uma caminhada pela escola, observar as plantas que existiam. Até eu comentei com vocês que vocês poderiam usar a imaginação e pensar no entorno de casa ao invés da escola, né? No entorno de casa, aí de repente perto do seu condomínio, na sua rua. E dizia o seguinte: faça uma caminhada e observe as plantas existentes nos diversos espaços. Veja se há plantas na parte externa da escola e como elas são. Há espaço, água e luz para elas? Dentro da escola, observe se há plantas cultivadas nas salas de aula, na diretoria, na coordenação, na cantina, na biblioteca, entre outros. Então, vocês poderiam ter feito isso no ambiente de casa, no entorno de casa, pensando aí no trajeto que vocês fazem, de repente da casa até a escola, mas também a gente pode usar a nossa imaginação para lembrar da nossa escola, né? Porque afinal de contas a gente já esteve lá, a gente conviveu algum tempo lá, a gente passa boa parte do nosso dia na escola, então a gente lembra bem da nossa escola, não é? Eu lembro bem da minha. Olha lá. Aí dizia de uma ficha que eu falei para vocês que a gente ia retomar na outra aula essa ficha, que nesse momento era só para a gente pensar, para a gente lembrar, para a gente explorar, né? Se não fosse o ambiente da escola ou o ambiente de casa, mas explorar observando o exterior, não foi isso? Tá. Então, o autor ele está falando desta ficha aqui, ó. Aqui tem até uma foto, né? Alunos observando as plantas do bosque da escola. Claro, se nós estivéssemos na escola, seria, né, também interessante fazer um passeio pela escola. Mas como vocês são ótimos, têm uma memória fotográfica excelente, muito provavelmente vocês lembram da escola, não lembram? E se vocês não quiserem fazer sobre a escola, não tem problema, a gente pode fazer sobre esse ambiente que você usou como parte da tua observação, né? Claro, usando muito da nossa imaginação, da nossa memória, da nossa lembrança. E aí tinha essa ficha de observação, as plantas da minha escola. Claro que eu não posso aqui responder por vocês, então eu vou responder por mim, baseada na minha escola, tá certo? Mas vocês vão responder aí junto comigo, né? Acompanhando, sobre a escola de vocês ou sobre o entorno da casa de vocês. Então, a primeira coisa importante é data. Vejam, gente, um pesquisador, um explorador, um cientista que está sempre observando coisas, por vezes ele observa o mesmo elemento vários dias. E para cada dia ele observa uma coisa diferente. Então, você já imaginou como seria se o cientista não colocasse data nas observações dele? Como que ele poderia chegar a alguma conclusão ao final daquela pesquisa se ele não teria as datas, se ele não saberia em que data aconteceu determinada coisa, para ele saber se aquilo é um processo, se aquilo foi um evento extraordinário, ou se isso acontece mesmo, né? Se está dentro ali do que tem que acontecer, né? Por isso, data é muito importante, gente. Então aí vocês vão colocar a data do dia de hoje, né? Claro, porque a gente está pesquisando, a gente embora esteja usando a nossa memória, mas nós estamos fazendo o registro hoje, então a data de hoje. Número 1. Existem plantas na parte externa da escola? Árvores, flores, arbustos e horta? Aí, na sua escola, pensa na sua escola lá, que você convive, né? Quando você pode estar na escola. Agora você está em casa. Se você quiser usar o ambiente do entorno de casa, não tem problema, tá bom? Na minha escola, tem árvores, né? Flores não tem. Arbustos tem na entrada da escola. E horta também não tem. Então, na minha escola, tem flores e tem árvores e arbustos. Então, existem plantas na parte externa da escola. O que é externo? É a parte de fora, né? Então, na minha escola, existe. Então, eu marcaria um X no sim. Mas se é a minha escola e a sua, é sim ou não? Pensa aí e marca. Número 2. As plantas do jardim e pátio da escola recebem luz solar? Sim. Lá na minha escola, sim. Porque está externo. Então, no lugar onde elas estão, elas tomam bastante sol.
E na sua? As plantas que tem lá na sua escola ou aí no entorno da sua casa, elas tomam sol? Elas recebem a luz solar? Se sim, sim, se não, não. Algumas recebem, outras não, porque tem plantas que às vezes não recebem. No caso lá da minha escola, como elas são externas, todas elas recebem. Número 3. Todas as plantas da parte externa da escola estão saudáveis? A princípio, sim, né? A princípio que eu lembre, sim. E na sua escola, as plantas estão saudáveis ou as plantas estão secas, né? Morrendo quase? Como que é lá? Dentro da escola, há plantas, agora é dentro da escola. Uma coisa é a parte externa da escola, o pátio, né? Às vezes o jardim, às vezes o estacionamento, tá? Outra coisa agora é dentro da escola, dentro do prédio da escola, né? Sala de aula, sala do diretor, corredor, banheiro, que às vezes tem gente que bota umas florzinhas lá na pia do banheiro, não é? Então, agora vocês vão pensar então a parte de dentro da escola ou a parte de dentro da casa de vocês. Depende de que ambiente vocês escolheram para fazer essa observação. Dentro da escola, há plantas? Sim, muitas, sim, poucas ou não há. Na minha escola tem muito pouca planta dentro da escola, né? A maior parte está lá fora, mas tem uma ou outra, tem. E na sua escola? E na sua casa? Marca X lá. Número 5. Em que salas da escola há mais plantas? Nas salas de aula? Lá na minha escola não tem plantas na sala de aula. Na secretaria? Tem lá na secretaria. Na sala da diretora? Tem na sala da diretora. Na biblioteca? Não, na biblioteca na minha escola não tem. Na cozinha ou na cantina? Também não. Na sala dos professores? Não tem. Em outras salas? Se tiver em outras salas, quais salas? Né? Na minha escola não tem outras salas além dessas que estão listadas, né? Sala de aula, secretaria, diretoria, biblioteca, cozinha, sala dos professores. Mas, de repente, na sua escola, né, tem outros espaços. Então, vocês podem acrescentar que se tiver planta nesse espaço. Se não tiver, não coloca. Número 6. As plantas na parte interna da escola, que as plantas que estão lá dentro da escola, elas recebem luz solar? Né? Sim, não, algumas recebem, outras não. As da minha escola recebem porque elas estão sempre sendo levadas para próximo da janela para tomar um sol. Né? Mas aí, como que é na sua escola? Como é que é na sua casa? Quem cuida das plantas da escola? Né? A minha escola tem o jardineiro que cuida. Né? Tem uma pessoa responsável só por cuidar das plantas. E na sua escola? Quem é que cuida? São os alunos? São os professores? Quem é que cuida? Tem alguém, um jardineiro, que vem cuidar da planta? Então tá perguntando lá, cada um cuida das plantas da sua sala, os zeladores, os alunos ou outras pessoas? E são outras pessoas quem? Lá na minha escola seria outra pessoa, quem? Né? O jardineiro, a pessoa responsável por vir ali cuidar do ambiente onde estão as plantas. Número 8. Todas as plantas da parte interna da escola estão saudáveis? Na minha estão. E na sua? As que estão dentro da escola estão com aquelas folhas bem verdes, bem vistosas, estão bem visíveis, bem vistosas, né? Ou elas estão lá murchinha, com pétala, com folha amarela, quase morrendo? Pensa lá. E aí diz aqui, ó, quer ver? Ó? Daí tem lá, sim, não, algumas estão murchas ou secas. Então você vai marcar X no sim, no não, ou se algumas estiverem murchas, né, e secas. Faça um desenho da planta que você mais gostou. Então pensa aí, puxa pela memória, né, as plantas que você lembra da sua escola ou essas que você está vendo na sua casa e desenha. Desenha aí a que você mais gostou, tá bom? Bem, então a gente fez essa atividade e agora a gente vai falar um pouquinho da atividade para casa, que é uma atividade muito importante, mas muito importante mesmo. Olha lá. É o seguinte, algumas plantas de casa e da escola podem estar secas e amareladas. Você imagina por que essas plantas são assim? Que tal investigar, né? Então, olha lá. Isso daqui vai ser a nossa atividade de casa.
Nós vamos investigar por que essas plantas podem estar amarelas, né? Olha ali, tem uma foto também do professor e aluno observando uma planta em crescimento. Bem, gente, prestem atenção, porque essa é uma tarefa que vai começar hoje, mas não vai terminar hoje. Ela vai demorar um tempo para acabar, porque nós vamos precisar fazer observação dia a dia. Lembra o que eu falei ali atrás? Que o cientista, o pesquisador, o explorador, quando ele faz a observação, ele precisa colocar data e às vezes ele fica observando o mesmo elemento por dias, meses, anos, quem sabe, e tudo é anotadinho? Então, essa experiência que nós vamos fazer, ela vai demorar um tempo. Então, a gente vai começar a nossa observação hoje, mas não vamos terminar hoje. Vamos terminar daqui a alguns dias e vocês vão entender por quê. Olha lá. Para eu fazer esse experimento, eu vou precisar de alguns materiais necessários. Então, o que eu vou precisar? Sementes de feijão, algodão, água, uma caixa de sapatos e potes de plástico reutilizados. Pode ser lá, ó, pote de iogurte ou fundo de garrafa de plástico, por exemplo, né? O produto, um pote de plástico que seja reutilizado, tá certo? Então, retomando, o que eu vou precisar? Das sementinhas de feijão, que são lá os grãozinhos de feijão, né? Que a mãe tem lá guardado na cozinha. Algodão, água, uma caixa de sapato, potes de plásticos reutilizados, que pode ser pote de iogurte ou fundo de garrafa de plástico, né? Pede para o adulto cortar para vocês o fundo, vocês vão usar só o fundo da garrafa. Como fazer? Então, vamos prestar muita atenção como é que a gente vai fazer. Então, a primeira parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o algodão, olha lá, umedeça o algodão com água e coloque no fundo do pote. Então, eu vou molhar esse algodão e vou pôr lá no fundo do pote, seja no pote de iogurte ou seja lá no fundo da garrafa que eu pedi para o adulto recortar para mim. Vou pôr lá esse algodão umedecido. Aí eu vou pegar 2 ou 3 grãozinhos de feijão e vou pôr em cima desse algodão umedecido. Tá vendo? Olha lá. Coloque 2 ou 3 feijões em cima do algodão úmido. Depois, anote seu nome e a data do plantio do pote. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Vamos continuar aqui. Anote seu nome e a data do plantio no pote. Então, lá no pote, vocês vão pôr uma etiqueta. O nome de vocês e a data em que vocês plantaram, que vocês fizeram isso. Botaram o algodão com a sementinha. Cola ali no pote. Tá bom? Tá. Aí, o que a gente vai fazer? Deixe o pote em um lugar que receba a luz do sol. Não vai dar para eu pegar esse potinho e botar lá no fundo da gaveta. Não. Vou ter que botar perto de uma janela ou em cima de um armário que fique próximo à janela. Ou seja, num lugar onde bata a luz solar. Umedeça o algodão em dias intercalados. Ou seja, um dia sim e outro não. Então, se eu fiz hoje, eu preciso molhar meu algodão de novo? Não. Eu vou precisar molhar amanhã? Não. E depois da manhã? Sim. Porque eu molho um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, hoje eu não vou molhar, porque eu já molhei meu algodão para forrar o fundo do potinho e botar os feijões em cima. Amanhã eu não vou precisar molhar, mas depois de amanhã eu vou precisar. Tá, professora, até quando a gente vai ter que molhar? Calma que a gente vai chegar lá. Nos primeiros dias, você vai notar que o feijão vai inchar, que o feijão vai ficar meio gordinho, inchado, estufado. Parecerá até que ele cresceu. Isso acontece porque a semente absorve água para que a casca se rompa e a semente comece a germinar, né? Então, a casca ela se enche dessa água e começa a estourar. Por isso é que ela fica cheia, tá bom? Que parece que o feijão aumentou, né? Olha lá. Essa é a primeira parte. Até tem aqui um exemplo, olha lá os feijões em cima do algodão úmido, né? Segunda parte. Na verdade, vocês estão fazendo, todos vocês vão estar fazendo a mesma coisa, cada um na sua casa, né? Então, todos vocês vão estar fazendo aquilo que foi sugerido. Depois de pronto, os 2 potes deverão ser... Toda a turma deve estar reunida e seguir os mesmos procedimentos escritos na primeira parte para montar mais 2 potes. Então, você vai montar um
pote e vai montar um outro pote, tá certo? Aí diz assim, ó, um dos potes deve ser umedecido um dia sim e outro não, enquanto o outro deve ser regado apenas no primeiro dia. Então, um potinho a gente montou, já sabe como que é, monta o segundo potinho. Também bota lá o teu nome, a data, o que que acontece? Um deles você vai fazer o quê? Molhar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. O outro você vai molhar só no primeiro dia, só no dia que você colocou o algodão ali e depois disso você não vai molhar mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha lá a caixa. E e vocês vão pegar a caixa de sapato, né? Vão fazer um corte, uma abertura na caixa de sapato, porque lembra que esses potinhos têm que ficar perto do sol, não tem? Então, e vão colocar o potinho de feijão. Olha lá, a caixa, né? E dentro da caixa você bota os potinhos de feijão e fecha a caixa. Tá. Observem todos os dias como está o feijão que cada um plantou e os feijões da caixa. Anota os acontecimentos na ficha a seguir. Então vamos ver. Olha lá. Ficha de observação. Então, lembra que eu falei que nós vamos começar hoje, mas que nós não vamos terminar hoje? Então, vocês têm que observar, vocês vão fazer um trabalho de cientista. Todos os dias vocês vão observar o que está acontecendo. Então, vocês vão colocar sempre a data do dia que vocês estão observando e o que aconteceu com a semente naquele dia, certo? Então, vocês têm que todos os dias dar uma olhadinha e se vocês verem que alguma coisa de diferente aconteceu, marca a data e anota ali o que aconteceu de diferente. Mas não pode esquecer de observar, tá? Então, vocês vão preencher essa ficha aqui, tá certo? Quando a semente começar a crescer, o que aparece primeiro? O que acontece com os pedacinhos da semente de feijão? É isso que a gente vai descobrir observando, tá certo? Essa é a tarefa de casa, então, de hoje, hein? Plantar o feijão. Lembra lá, 2 potinhos. Molha o algodão, forra, coloca 2 a 3 sementinhas de feijão em cada potinho, bota dentro da caixa de sapato, faz uma abertura na caixa de sapato para a entrada do sol e não esquece que um potinho você vai molhar dia sim, dia não e o outro você vai molhar só no primeiro dia. E vai acompanhar dia a dia e relatar a sua observação. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!